Olá, eu sou o Gabriel Canhoshi e esse é mais um caso clínico para o Triple I. A gente vai falar sobre um caso de estenose aórtica em um paciente de disfunção ventricular importante. Trata-se de um paciente de 53 anos, masculino, 1,67 m, 70 kg, e que tem histórico de hipertensão arterial, fibrilação atrial, hepatite C tratada, uma endocardite em 2012 tratada conservadoramente, uma pastia mitral em 2014, e esse paciente também tem doença coronariana obstrutiva, com lesão importante na coronária direita e no ramo intermédio. Esse paciente ele já tem múltiplas internações por descompensação de insuficiência cardíaca, uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, e internou há 2 semanas no nosso serviço com quadro de insuficiência cardíaca perfil C, com necessidade de dobutamina, furosemida EV, em classe funcional 4, o paciente referia dispneia até mesmo nos esforços. O eletro, como os senhores podem ver, é um ritmo de FA, sobrecarga ventricular esquerda. E o ecocardiograma nos mostra, então, realmente um paciente com uma disfunção ventricular importante, como vocês podem ver na imagem inferior à direita, fração de ejeção 20%, câmaras cardíacas dilatadas, a válvula aórtica com área de 0,7, gradiente médio de 36, na válvula mitral, sinais de plastia na mitral, com gradiente máximo de 17 e médio de 6, com uma insuficiência mitral discreta. E também uma doença na válvula tricúspide, uma insuficiência tricúspide importante. Esse paciente, no contexto da internação, 2 semanas internado em UCO, sarcopênico, uma caquexia cardíaca, em uso de dobutamina, furosemida EV, um histórico de múltiplas internações, fração de ejeção reduzida com uma disfunção ventricular grave, foi avaliado pela cirurgia cardíaca e pelo risco do procedimento, intrínseco do procedimento, com STS de mortalidade 6,5, foi contraindicado um procedimento cirúrgico para esse paciente, visto todo esse contexto de fragilidade, a condição clínica do paciente. Aqui, como os senhores podem ver, a avaliação coronariana, o cateterismo, mostrando descendente anterior sem doença coronariana importante, mas quando olhamos na imagem à direita, como os senhores podem ver, essa a gente chama projeção em Spider, a artéria do ramo intermédio, uma lesão obstrutiva importante no seu terço proximal. E a coronária direita, também uma lesão que pode gerar dúvida, né, no seu terço médio, uma lesão de 60% a 70% no seu terço médio, que foi avaliado para isquemia funcional através de um software do QFR, que mostrou que essa artéria ela tem isquemia com o QFR de 0,79, sendo positivo para isquemia. E esse paciente, então, ele foi submetido a uma angiotomografia de aorta para avaliação da anatomia, do padrão da válvula aórtica. Como os senhores podem ver, é uma válvula bicúspide com um anel de 589 mm², um perímetro de 86, é um anel grande, seios de 31, 35 e 38, realmente um seio amplo. Na avaliação da bicúspide a gente avalia essa distância intercomissural que deu 29 milímetros, tem boas alturas de coronária, a coronária direita de 3, a coronária esquerda de 14, o score de cálcio de 3.860, então uma válvula com bastante cálcio, uma válvula bicúspide com bastante cálcio, que também é um desafio para o procedimento. Na avaliação dos acessos, habitualmente fazemos pela femoral direita, e como os senhores podem ver, bons diâmetros, né? 7,5, 7,6, o que possibilita a gente fazer o procedimento pela via femoral. Então, seguindo ao procedimento, a nossa proposta, visto a circunstância clínica do paciente de disfunção ventricular, nossa proposta foi intervir primeiro na válvula aórtica através de um dispositivo transcatéter e, posteriormente, nesse mesmo procedimento, intervir nas 2 coronárias com lesão grave. A imagem à esquerda, como os senhores podem ver, já tem um balão intraórtico. A nossa estratégia foi fazer esse procedimento com suporte de balão intraórtico, que foi posicionado no início do procedimento, através de uma punção na artéria femoral esquerda. Na artéria radial esquerda, os senhores podem ver, tem um PIG, que é o que a gente limita a área e injeta contraste para avaliar a aorta.
E na imagem à direita, o posicionamento de uma prótese Sapien 29, uma válvula balão expansível, com bom posicionamento, a injeção de controle mostrando a altura correta da prótese. Agora, a liberação propriamente dita da prótese. Nesse momento, a gente desliga o balão intraórtico para diminuir a pressão de pulso e poder ter uma estabilidade para colocar a prótese na posição correta. É puxado o PIG e insuflado o balão para uma expansão adequada da prótese. E como os senhores podem ver na imagem na esquerda, a liberação da prótese propriamente dita. A gente desliga o balão intraórtico para diminuir a pressão de pulso e inicia uma insuflação, faz a injeção do contraste para avaliar a altura correta da prótese, puxa o pigtail e completa a injeção do balão para a expansão adequada da prótese, como os senhores podem ver na imagem esquerda. E à direita a gente retorna o balão intraórtico, faz uma injeção de controle que mostra um discreto leak, né? Mas uma altura da prótese muito satisfatória e a nossa ideia é expandir o máximo possível essa prótese, um paciente super jovem que possivelmente necessitará de novas intervenções nessa válvula aórtica, vai ser necessário possivelmente um TAV em TAV no futuro, então o nosso objetivo é que não tenha leak nenhum, que a prótese fique super expandida, bem expandida e sem leak, e por isso a gente fez uma pós-dilatação. Observem os senhores que com balão insuflado a prótese ainda ganha diâmetro, ganha espaço. E na imagem à direita, também com balão intraórtico ligado, a gente faz uma injeção de controle, mostra um resultado excelente, a altura ficou ótima, então minimizando riscos de bloqueio atrioventricular, minimizando riscos de marca-passo, e uma expansão adequada que possibilita no futuro novas intervenções nessa válvula aórtica. Em seguida, então, nesse mesmo procedimento, a gente programou fazer intervenção nas coronárias. A coronária direita com uma lesão importante no terço médio, como os senhores podem ver na imagem à esquerda, e observem os senhores, a prótese balão expansível Sapien, ela permite um acesso coronariano mais fácil. Observem que foi facilmente cateterizada a coronária direita. Em seguida, a gente posiciona um stent na área de interesse, um stent farmacológico 323. E aqui a imagem à esquerda, um resultado pós-implante de stent. Em seguida, a gente vai para o ramo intermédio, cateterizar a coronária esquerda com um catéter terapêutico JL. Observem os senhores que neste momento já é um pouco mais trabalhoso cateterizar a coronária esquerda, então a gente lança a mão de inserir o fio guia tanto na descendente anterior quanto no ramo intermédio para facilitar a ancoragem e manter o catéter mais estável, com injeção de contraste adequada e poder visualizar bem a artéria. Em seguida, a gente fez uma pré-dilatação, como os senhores podem ver na imagem à direita. O stent ele passa facilmente pela lesão e também pela prótese, obviamente. Após o correto posicionamento do stent, a gente faz a liberação. Como os senhores podem ver, um resultado muito bom. A prótese não dificultou a alocação do stent pós-procedimento. Essa característica das próteses balão expansíveis, elas têm um perfil mais baixo, então permite o acesso coronariano com mais facilidade do que, por exemplo, próteses autoexpansíveis, que são supraanulares e que podem dificultar o acesso coronariano. Aqui o ecocardiograma pós-procedimento. Observem, senhores, fração de ejeção de 25%, uma área efetiva da válvula aórtica de 1,42, com gradiente médio de 8, uma insuficiência aórtica periprótese discreta, a válvula mitral sem grandes alterações em relação ao primeiro exame, e a válvula tricúspide com a insuficiência tricúspide que a gente já tinha mencionado anteriormente. Observem, senhores, a imagem do eco, já ali a prótese bem alocada. E muito se discute sobre
tratamento de estenose aórtica e doença coronariana no contexto da TAV. Qual o melhor momento, qual a melhor estratégia, tratar a coronária antes, tratar a coronária depois, tratar no mesmo procedimento, tratar em outra internação. Isso é um tema que gera muita discussão, que gera muita dúvida e que está em estudo. E tem 2 estudos já em andamento, que é o Complete TAVR e o Notion Tree, que vão avaliar exatamente essa questão de tratar a coronária, o melhor momento de tratar a coronária em relação ao tratamento da estenose aórtica com TAV. E futuramente isso será também um tema de aula de vídeo do nosso Triple I. Espero que todos os senhores possam observar e analisar e apreciar esses vídeos, que será de muita valia. Um abraço e obrigado a todos.